Eu estava lavando a louça do almoço quando ouvi: "Se não gosta da forma que Viviane te trata, a porta está aberta." As palavras vieram frias, afiadas, cortando o ar como uma lâmina. Meu filho Caio não gritava. Ele cuspia cada palavra como uma sentença. E eu, Irene, fiquei ali parada, com as mãos tremendo e o coração em pedaços, sem entender como o menino que criei podia me olhar com tanto desprezo. Por um instante achei que tivesse escutado errado. O barulho da água, o som dos pratos. Talvez tudo tivesse se misturado, mas não. Ele estava parado no batente da cozinha, os braços cruzados, os olhos duros, e repetiu: "Tá ouvindo, mãe? Se não gosta, a porta tá aberta." Acho que foi ali que algo dentro de mim se quebrou de vez. Não por ele ter dito aquilo, mas por não ter hesitado, por não ter sequer piscado enquanto me mandava embora da casa que eu ajudei a construir. Eu não respondi. Apenas fechei a torneira, respirei fundo e encarei o chão. Ele esperava que eu discutisse, que eu chorasse, que eu dissesse algo, mas não havia mais forças. Eu só conseguia lembrar do menino de olhos curiosos que segurava minha mão quando atravessava a rua. O mesmo menino que eu defendia de tudo e de todos. "Foi a Viviane, não foi?" Perguntei baixinho. Caio desviou o olhar, como quem esconde um segredo vergonhoso. "Não começa, mãe. A Viviane só quer paz. Você é quem vive criando confusão." Confusão. Foi essa a palavra que ele escolheu. Chamar de confusão o simples fato de eu ter pedido para ela não mexer nas coisas do meu quarto, para não jogar fora as fotos do seu pai. Fotos que eram minha única lembrança dele, mas para ela eram coisas velhas que ocupavam espaço. Eu olhei para a mesa e vi os 2 pratos ainda sujos, o dele e o dela. Eles haviam almoçado, deixado tudo ali e saído para a sala, como se eu fosse a empregada. E talvez fosse isso que eu tinha virado, alguém invisível dentro da própria casa. Naquele dia, o sol batia forte pela janela. O cheiro de feijão ainda pairava no ar. E mesmo assim, o frio que senti por dentro era de inverno. Um inverno que não vinha do clima, mas do olhar do meu próprio filho. Quando ele saiu da cozinha, eu fiquei parada por longos minutos. Lavei os pratos devagar, um por um, como quem tenta segurar o tempo entre as mãos. Não queria acreditar que aquela cena era real, que aquele menino, que um dia prometeu cuidar de mim quando eu ficasse velha, agora queria me ver pelas costas. Depois de um tempo, ouvi o riso de Viviane vindo da sala. Um riso leve, debochado. Ela falava algo no celular, mas fez questão de aumentar a voz. Ela entendeu o recado, amor. Não se preocupa, daqui a pouco arruma as malas. Foi a primeira vez que senti raiva dela. Raiva de verdade. Não daquele tipo que passa, mas daquela que queima por dentro, que se mistura com dor, humilhação e impotência. Mas ainda assim, não disse nada. Eu sabia que qualquer palavra minha seria usada contra mim depois. Passei o resto da tarde trancada no quarto. Olhei para o armário, para as minhas coisas, para as fotos do meu marido e percebi que nada daquilo tinha mais lugar ali. Viviane já vinha tirando tudo aos poucos. Primeiro foram meus panos de prato, depois as minhas toalhas, até o jogo de xícaras que eu trouxe do interior. Tudo desaparecendo como se ela quisesse apagar qualquer vestígio de mim. Quando Caio chegou do trabalho naquela noite, eu ouvi o som da chave girando na fechadura. Ele entrou, falou algo para ela e os 2 começaram a rir. Riam alto, despreocupados, como se o mundo lá fora fosse só deles. E eu, no quarto, tentei não chorar. Mas é impossível segurar o choro quando o coração está em ruínas. Deitei na cama e fechei os olhos, lembrando de tudo que vivi até ali. As noites que virei costurando para pagar o colégio dele. As vezes que deixei de comer carne para garantir que ele tivesse o melhor prato. As madrugadas em que fiquei acordada com febre, mas mesmo assim levantei para preparar o café dele antes da escola. Lembrar disso doía mais do que as palavras dele, porque eu percebia, enfim, que amor de mãe é um amor sem garantias. A gente dá tudo,
sem saber se vai receber de volta nenhum gesto de gratidão. No dia seguinte, acordei antes deles. Preparei o café como sempre. Coloquei o pão na mesa, o leite para esquentar e fiquei ali, observando o pesto, o vapor subir da caneca. Quando Caio apareceu, evitou me encarar. Viviane, por outro lado, sorriu com aquele ar de quem tinha vencido uma batalha. Bom dia, sogra. Dormiu bem? A voz dela era doce demais para ser sincera. Eu apenas balancei a cabeça. Ela se serviu primeiro, depois empurrou a xícara na minha direção. Toma, antes que esfrie. Pode ser que precise de energia para arrumar suas coisas mais tarde. Foi a primeira vez que eu tive vontade de reagir, mas olhei para Caio. E ele ficou em silêncio. Nem sequer tentou me defender. Naquele momento entendi que eu já não tinha mais espaço ali. Terminei o café em silêncio. Voltei para o quarto, abri o guarda-roupa e tirei minha mala antiga de dentro. Dobrei com cuidado minhas roupas, uma a uma. As mesmas mãos que um dia seguraram Caio, quando ele deu os primeiros passos, agora dobravam vestidos marcados de tristeza. Quando saí do quarto, a sala estava vazia. Eles tinham saído. Na mesa, um bilhete. Volto mais tarde. Não precisa fazer o jantar. E foi assim. Sem gritos, sem despedida, sem arrependimento. Meu filho escolheu a esposa. E eu, pela primeira vez na vida, precisei escolher a mim mesma. Peguei minha bolsa, as fotos do meu marido e fechei a porta. A cada passo que dava em direção ao portão, parecia que uma parte de mim ficava para trás. Mas, ao mesmo tempo, uma voz lá dentro sussurrava. Irene, acabou. Agora é hora de começar de novo. Eu não sabia para onde ir, nem o que fazer. Só sabia que não podia mais ficar ali. E talvez seja assim que as maiores mudanças acontecem. Não quando a gente quer, mas quando a vida nos obriga. Naquele momento, o sol começava a se pôr. O céu tingido de laranja refletia nas lágrimas que caíam do meu rosto. E eu pensei, foi aqui que tudo desabou, mas é daqui que eu vou me reconstruir. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Aquela casa em Belo Horizonte tinha sido erguida com o dinheiro das costuras que fiz durante 30 anos. Cada tijolo, cada azulejo eu paguei. Mas naquele domingo não importava. Na cabeça de Caio, era a casa dele. Lembro bem do início de tudo. Era só um terreno pequeno, num bairro simples, cheio de ladeiras e ruas de terra. Quando eu e o pai de Caio compramos, ele dizia que um dia aquela casa seria o alicerce da nossa família. Não vai faltar teto nem amor para o nosso menino, ele dizia, com aquele sorriso que sempre me enchia de coragem. Eu passava dias inteiros na máquina de costura. Trabalhava para fora, fazia uniforme, vestido de festa, cortina, o que aparecesse. As mãos viviam marcadas pela agulha, mas eu nunca reclamei. Cada ponto que eu dava era como se fosse um tijolo erguendo o nosso sonho. Lembro da primeira parede levantada, do cheiro do cimento fresco. De Caio correndo descalço entre os blocos e dizendo que ali ia ter o quarto dele. Era uma casinha modesta, mas era nossa. E para mim, nada era mais valioso do que ver aquele menino crescendo num lar que a gente construiu com tanto suor. Quando meu marido adoeceu, as coisas ficaram difíceis. O dinheiro foi ficando curto, mas eu nunca deixei faltar nada. Mesmo nos dias em que o remédio custava mais do que o feijão, eu dava um jeito. A vida ensinou que o amor de mãe não tem limite. Ele costura o impossível até virar esperança. Depois que ele se foi, fiquei só eu e Caio. E foi por ele que continuei. Transformei a sala em ateliê, aumentei a clientela, comecei a fazer vestidos de noiva. As noivas vinham, provavam, choravam de emoção. E eu também chorava, mas por dentro. Chorava por ver que cada vestido que eu entregava levava um pedaço da minha própria história junto. Com o tempo, a casa foi crescendo. Coloquei azulejos novos, reformei a cozinha, fiz um pequeno jardim na frente. Plantei roseiras, jasmins e um pé de alecrim que Caio dizia trazer sorte.
Ele estudava, trabalhava, fazia planos. E eu acreditava que todo aquele esforço valeria a pena, que um dia ele me encheria de orgulho. Quando conheceu Viviane, eu me lembro bem. Ela apareceu numa tarde chuvosa, com o cabelo todo arrumado e um sorriso de revista. Trouxe uma torta de limão e me chamou de Dona Irene, com uma voz doce demais para ser verdadeira. Eu tentei gostar dela, juro que tentei, mas havia algo no olhar dela que me deixava inquieta, um brilho frio, calculado. Mesmo assim, apoiei o casamento, ajudei com os preparativos, fiz o vestido dela, bordei cada pedrinha à mão. E quando eles voltaram da lua de mel, abracei os dois e disse que a casa era grande o suficiente para todos. Mal sabia eu que, com o tempo, aquela mesma casa começaria a encolher para mim. No começo, tudo parecia bem. Viviane dizia que queria aprender minhas receitas, sentava comigo para tomar café, falava da infância dela, mas pouco a pouco foi tomando espaço. Mudou os móveis de lugar, trocou as cortinas que eu mesma tinha costurado, jogou fora o tapete que guardei desde o casamento. Cada mudança era um recado silencioso. Essa casa agora é minha. Caio, cego pelo amor, não percebia, ou fingia não perceber. Ele dizia: "Deixa, mãe, a Vivi só quer deixar tudo mais moderno." Mas eu via nos olhos dela que não era isso. Ela queria apagar tudo que lembrasse que aquele lar um dia foi meu. Um dia cheguei em casa e não encontrei mais as fotos antigas do meu marido. O porta-retrato que ficava na estante, aquele em que ele segurava o Caio bebê no colo, tinha sumido. Perguntei e Viviane respondeu com naturalidade: "Ah, achei que não combinava com a decoração nova. Guardei na caixa do quartinho dos fundos." Quando fui procurar, não encontrei nada, nem as fotos, nem a caixa. Foi nesse dia que percebi que não era mais bem-vinda. Não precisei de ninguém me dizendo. As paredes já falavam por si. O sofá novo não tinha o meu cheiro. A cozinha, antes cheia de vida, agora era fria, silenciosa. Até o jardim que eu cultivava parecia ter murchado, como se sentisse minha dor. Eu olhava para cada canto e me lembrava do esforço que aquilo custou, do calor que eu sentia costurando sem ventilador, do barulho da máquina madrugada adentro, dos calos nas mãos e da vista cansada. Tudo isso para dar conforto ao meu filho, para garantir um futuro que agora me expulsava. A ironia da vida é que a casa, que um dia representou abrigo, virou prisão. Eu andava pelos cômodos pisando em ovos, com medo de incomodar, medo de ouvir que estava atrapalhando. Viviane me olhava com impaciência, como quem conta os dias para se livrar de um peso. E Caio, Caio, meu filho se tornara um estranho dentro das paredes que eu mesma levantei. Certa vez, tentei conversar com ele, pedi para que a gente voltasse a ser como antes, para que houvesse mais respeito entre nós. Ele me ouviu em silêncio e respondeu: "Mãe, você precisa entender que agora eu tenho minha própria família. Você tem que aprender a dar espaço." Espaço. Essa palavra ecoou dentro de mim como uma sentença. Eu, que vivi a vida inteira tentando dar tudo para ele, agora era quem ocupava demais. Foi nesse mesmo domingo que ele me mandou embora. A casa estava cheia de lembranças, mas vazia de amor. Eu olhava ao redor e não reconhecia mais nada. A cor das paredes, o cheiro da comida, o som das vozes, tudo tinha mudado. Era como se eu tivesse sido substituída, apagada. Quando saí pela última vez, fechei o portão devagar. Olhei para a fachada e senti o coração apertar. As flores do jardim ainda estavam ali, mas já não eram minhas. Nada mais era. E mesmo assim, eu agradeci em silêncio. Agradeci à casa por ter me abrigado, por ter sido o cenário da minha vida. A casa que eu construí com amor me expulsou com indiferença. Mas enquanto eu caminhava pela rua, com a mala nas mãos e os olhos cheios d'água, entendi uma coisa. As paredes podem ser tomadas, mas o que a gente constrói dentro da alma, ninguém tira. Cada ponto costurado, cada lágrima caída, cada sonho vivido entre aquelas paredes,
Tudo isso continuava comigo. E foi nessa mistura de dor e coragem que eu segui andando, deixando para trás não só uma casa, mas uma parte da mulher que um dia fui. Naquele momento, jurei a mim mesma que onde quer que eu fosse, recomeçaria. Nem que fosse num quartinho simples, com uma cama estreita e uma janela pequena. Mas seria um lugar meu. Um lugar onde eu pudesse respirar sem pedir licença, rir sem me desculpar, existir sem ser um incômodo. A casa ficou, mas a mulher que a construiu, essa nunca mais seria a mesma. Viviane, minha nora, sempre teve o sorriso doce e as palavras certas. Mas por trás da voz mansa havia veneno. Sogra, a senhora devia descansar mais. Lá no asilo municipal é tão tranquilo. E foi aí que percebi que ela já estava preparando meu fim. Na primeira vez que ouvi aquilo, pensei que fosse brincadeira. Ri sem graça, tentando acreditar que ela só estava sendo irônica, mas o brilho no olhar dela não deixava dúvida. Viviane falava sério. Eu falo pro seu bem, dona Irene. A senhora merece sossego. Aqui em casa é muita correria, muita bagunça para quem já viveu tanto. Quem viveu tanto? Ela dizia como se eu fosse uma peça velha de mobília, um móvel que ainda estava ali por costume, mas que já devia ter sido trocado. Nos dias seguintes, as insinuações começaram a ficar mais constantes. Ela deixava folhetos de casas de repouso em cima da mesa. Comentava alto ao telefone sobre idosos que tinham sorte de serem cuidados em lugares adequados. E sempre terminava com o mesmo sorriso educado, o mesmo tom doce que escondia farpas. É tão bonito ver quando as famílias se preocupam de verdade com os mais velhos, né, Caio? Ele apenas concordava, sem perceber o que estava por trás daquelas palavras. Ou talvez percebesse, mas preferisse fingir que não. Viviane sabia que o ponto fraco do meu filho era a paz doméstica. Ela o dominava com silêncio, com doçura, com aquela manipulação sutil que só quem tem a maldade bem treinada consegue exercer. Um dia, ela entrou no meu quarto sem bater. Começou a abrir as gavetas, fingindo estar procurando algo. Quando perguntei o que estava fazendo, respondeu: "Tô só arrumando um pouco, sogra. Sua roupa já tá com um cheiro meio guardado, sabe? E o quarto precisa de mais ventilação." Eu apenas observei. Ela mexia nas minhas coisas como se o espaço já fosse dela, reorganizando lembranças, apagando rastros, reduzindo minha vida a um incômodo a ser reorganizado. Aos poucos, começou a me afastar de tudo dentro daquela casa. Tirou meu lugar à mesa, dizendo que era melhor eu comer na cozinha porque a cadeira grande fazia minhas costas doerem. Assumiu o fogão, alegando que o cheiro da comida podia me dar enjoo. E quando eu insistia em ajudar, vinha o golpe final. "Não se preocupe, sogra. A senhora já fez demais por todos nós. Agora é hora de descansar." Descansar. Ela repetia essa palavra como se fosse uma bênção, mas para mim soava como sentença. Era o modo disfarçado de dizer: "Suma daqui." E o pior é que Caio acreditava em tudo o que ela dizia. Uma noite, escutei os dois conversando na sala. Ela dizia: "Amor, sua mãe não parece feliz aqui. Acho que ela sente falta de conviver com pessoas da idade dela. No asilo, ela teria amigos, teria atividades." E ele respondeu num tom cansado: "Talvez você tenha razão. Ultimamente ela anda estranha mesmo." Meu coração se partiu, não por ouvir a conversa, mas por perceber que meu próprio filho já estava sendo moldado pelas palavras dela. Viviane era inteligente. Nunca me enfrentava diretamente. Fazia o contrário. Me elogiava na frente dos outros, fingia cuidado, me chamava de mãezinha querida. Mas bastava estarmos a sós para a máscara cair. A voz mansa virava fria. O olhar doce se tornava lâmina. Ela deixava recados nas entrelinhas, frases que pareciam gentis, mas vinham carregadas de veneno. "Eu admiro a senhora, sogra. Criar um filho sozinha não é para qualquer uma. Pena que às vezes as mães têm dificuldade de perceber
quando é hora de deixar o filho seguir o próprio caminho. Essas coisas de casa antiga, sabe? A senhora devia vender e aproveitar um pouco antes que seja tarde. Toda mãe precisa saber a hora de parar de cuidar e começar a ser cuidada. Ela me feriu tanto com palavras doces que, quando percebi, já estava duvidando de mim mesma. Comecei a me perguntar se realmente estava sendo um peso, se talvez o melhor fosse mesmo sair dali. Era isso que ela queria, que eu me sentisse pequena, cansada, deslocada. E ela conseguiu. Certo dia, chegou com uma assistente social. Disse que era uma visita de rotina do bairro, que a moça estava ali para conversar com os moradores mais velhos. Eu achei estranho, mas a mulher era simpática. Me fez perguntas sobre minha rotina, meus remédios, minha saúde. Viviane ficava ali do lado, sorrindo, completando as respostas. Ela vive conosco, mas a gente está preocupado. Sabe como é, a idade. Às vezes esquece as coisas, se confunde. Quero o melhor para ela. A mulher anotava tudo num caderninho. Naquele momento eu senti medo. Medo de perder o pouco que ainda tinha. Na semana seguinte começaram a chegar cartas. Eram informativos de instituições para idosos, catálogos com fotos de quartos, jardins, enfermeiras sorrindo. Viviane deixava tudo à vista sobre a mesa da sala, como se fosse coincidência. Mas coincidência nenhuma é tão insistente. Até as minhas amigas começaram a se afastar. Ela atendia o telefone e dizia que eu estava dormindo, que eu não queria visitas, que eu andava com a cabeça cansada. Quando percebi, ninguém mais aparecia. Ela tinha me isolado devagar, com paciência de predadora. Certa tarde, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo: caminhar até a praça. Precisava respirar, me sentir viva. Quando voltei, Viviane me esperava na porta de braços cruzados. Não pode sair sozinha, sogra. E se a senhora cai? E se perde? A senhora não percebe que me deixa preocupada? Eu disse que sabia muito bem cuidar de mim. Ela sorriu e respondeu: eu sei, mas às vezes as pessoas idosas acham que ainda conseguem fazer o que faziam antes. Foi a primeira vez que levantei a voz para ela. Idosa não, Viviane. Eu sou mulher, sou mãe, e não preciso que ninguém me trate como um estorvo. Ela apenas sorriu. Um sorriso calmo, cruel, de quem sabia que já tinha vencido a guerra. Nos dias seguintes, Caio começou a me tratar de forma diferente, mais distante, mais impaciente. Não dá para agradar vocês duas, ele dizia. Viviane chorava, dizia que eu a odiava, que eu a fazia se sentir rejeitada, e ele acreditava em tudo. A convivência ficou insuportável. Cada gesto meu era interpretado como provocação. Se eu lavava a louça, ela dizia que eu fazia barulho. Se eu limpava o chão, dizia que eu estava insinuando que ela era preguiçosa. Se eu ficava em silêncio, dizia que eu a olhava com desprezo. Era um jogo e eu estava perdendo. Até que, numa noite de sexta-feira, ela soltou a frase que nunca mais esqueci. Caio, eu não quero mais viver sob o mesmo teto que a sua mãe. Ou ela, ou eu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E então respondeu: Viviane, você sabe o quanto te amo. A gente vai resolver isso. No domingo seguinte, ele me mandou embora. E foi assim que percebi que o veneno dela tinha feito efeito. Não foi um veneno que mata o corpo. Foi um que apodrece o amor, que destrói laços, que muda a maneira como um filho enxerga a própria mãe. Quando fechei a porta atrás de mim naquele dia, não senti raiva. Senti pena, porque eu sabia que um dia o veneno que ela espalhava voltaria para ela. E quando voltasse, não haveria antídoto que salvasse. Quando Caio disse, pode ir, eu não discuti. Dobrei minhas roupas, guardei as fotos antigas e desci as escadas em silêncio. Ele esperava gritos, lágrimas, drama. Mas o que eu dei foi o que ele nunca entendeu: dignidade. Aquela manhã parecia igual a todas as outras. O cheiro do café se espalhava pela casa. O sol atravessava a janela da cozinha e Viviane cantarolava alguma música baixa enquanto mexia no celular. Mas havia algo diferente no ar.
Uma tensão fria, invisível, que apertava o peito. Eu já sabia. A sentença estava pronta antes mesmo das palavras. Quando Caio apareceu na sala, ele não conseguia me olhar nos olhos. Ficou um tempo parado, mexendo nas chaves do carro até dizer: "Mãe, a gente conversou. Achamos melhor a senhora ir para um lugar mais tranquilo. A Viviane tem razão. Aqui já não é o melhor para você." A voz dele saía trêmula, mas a decisão estava firme. Não era dúvida, era desistência. Por um segundo achei que o chão fosse se abrir. Mas curiosamente o que veio foi uma calma estranha. Aquela calma que só aparece quando a dor já é tão grande que o corpo desiste de lutar. Olhei para ele e perguntei apenas: "É isso mesmo que você quer, Caio?" Ele hesitou. "É pro seu bem, mãe. A senhora precisa entender." E então veio o golpe final. "Pode ir." Guardei as palavras dele num canto fundo da alma. Aquele lugar onde as mães escondem o que não podem revidar. Depois, fui pro quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Dobrei cada roupa com cuidado. As mãos tremiam, mas o gesto era firme. Peguei o vestido azul que usei no batizado dele, ainda com um cheiro leve de naftalina. Passei os dedos sobre as costuras e lembrei de como o fiz com o tecido que sobrou de um pedido. Na época, o dinheiro mal dava para comer, mas eu queria que ele tivesse algo bonito para usar. Sorri com o coração apertado. Tudo o que eu tinha naquela mala era mais do que tecido. Eram pedaços de mim. Coloquei também o álbum de fotos, o único que Viviane ainda não tinha jogado fora. As páginas já estavam amareladas e as bordas gastas. Ali dentro estava a minha história. O primeiro aniversário de Caio, as festas juninas na escola, o dia em que ele me abraçou chorando por causa do primeiro amor. A cada página virada, uma lembrança nova me atravessava. Mas eu continuei. Não podia deixar que o passado me prendesse mais uma vez. Do lado de fora, ouvi os passos apressados de Viviane. Ela falava alto, dava ordens, arrastava móveis. Era como se quisesse se certificar de que eu não demoraria. "Quer ajuda com as malas, sogra?" perguntou, aparecendo na porta com aquele sorriso disfarçado. "Não precisa, eu mesma dou conta." "Ah, que bom. Assim o Caio não se preocupa. A senhora sabe, ele sofre quando tem que tomar decisões difíceis." "Sofre?" Eu quis rir, mas o riso não veio. Apenas um vazio frio. Ela falava de sofrimento como quem fala de chuva. Passageiro, sem peso, sem alma. Continuei dobrando as coisas em silêncio. Ela ficou ali por alguns segundos me observando e depois saiu. O som dos saltos dela ecoando no corredor parecia um lembrete cruel de que aquela casa já não me pertencia. Quando terminei, sentei na beira da cama e olhei ao redor. As paredes tinham mudado de cor, mas ainda guardavam as marcas da minha vida. O papel de parede do quarto de Caio ainda tinha pequenas manchas de tinta que ele fez quando criança. Na sala, o relógio antigo, presente do meu marido, ainda batia o mesmo compasso mesmo depois de tudo. Era a última vez que eu ouviria aquele tic-tac dentro daquela casa. Peguei a mala, as fotos e a bolsa. No espelho, vi meu reflexo. O rosto cansado, as rugas marcadas, mas os olhos firmes. Eu não era mais a mesma mulher que entrou ali cheia de esperança. Eu era uma mãe ferida, sim, mas também uma mulher que começava a entender o próprio valor. Desci as escadas devagar. A cada degrau parecia que o passado pesava menos. Viviane estava sentada no sofá, mexendo no celular, e nem levantou a cabeça. Caio, do outro lado da sala, fingia procurar algo na gaveta. Quando me viu, ficou imóvel. "Vai mesmo sair assim, mãe?" "Assim como?" "Sem dizer nada." Olhei para ele, respirei fundo e respondi: "O que mais eu poderia dizer, meu filho? Você já decidiu." Ele baixou a cabeça. Viviane se levantou, se aproximou e colocou a mão no ombro dele, como quem consola uma criança. Aquela cena me cortou por dentro. Por um instante eu quis abraçá-lo, dizer que o perdoava, que entendia. Mas não. Eu já tinha me humilhado demais. Amor não é sinônimo de submissão.
Andei até o portão. Antes de abrir, virei para olhar a casa uma última vez. As cortinas novas balançavam com o vento. O jardim que eu plantei florescia, bonito como sempre. Mas, de repente, tudo aquilo pareceu distante, quase irreconhecível. Não era mais o meu lar. Era só uma construção, bonita por fora, fria por dentro. Quando dei o primeiro passo para fora, senti o peso do silêncio atrás de mim. Nenhum fica, nenhum desculpa, nenhum obrigado. E talvez tenha sido melhor assim. O silêncio deles foi a confissão mais sincera que eu poderia receber. Caminhei pela rua sem saber para onde ir. O sol batia forte e o asfalto parecia derreter sob meus pés. A mala pesava, mas eu não parava. Havia algo dentro de mim que empurrava para frente. Um instinto, talvez. Um sussurro dizendo: vai, Irene, não olha para trás. Lembro de ter passado pela padaria da esquina. O dono, seu Joaquim, me viu e perguntou: vai viajar, dona Irene? Sorri, fingindo leveza. É, algo assim. Ele me desejou boa sorte e eu continuei andando. As palavras dele ficaram ecoando. Boa sorte. Era disso que eu precisava. Sorte e coragem. Enquanto caminhava, comecei a pensar em tudo o que perdi. Mas, curiosamente, pensei também no que ainda restava. Tinha minhas mãos ainda firmes, tinha meu coração machucado, mas vivo. E, acima de tudo, tinha algo que ninguém podia me tirar: minha história. Aquela casa podia ter sido tomada, mas o que eu vivi lá dentro, o amor que plantei, isso ninguém apagava. Sentei num banco de praça para descansar. As árvores balançavam devagar, e o vento trouxe um cheiro de pão fresco da padaria. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, respirei sem medo. Era estranho, mas ali, sozinha, eu me sentia livre. Livre do olhar julgador, das palavras venenosas, da tensão constante. Livre para existir. Peguei o álbum de fotos e abri numa página qualquer. Era o dia em que Caio aprendeu a andar de bicicleta. Eu rindo, correndo atrás dele, e o pai dele batendo palmas. Naquela foto havia amor, puro, simples, verdadeiro. Olhei por alguns minutos e sussurrei: meu filho, um dia você vai entender. Guardei o álbum, enxuguei as lágrimas e me levantei. Ainda não sabia para onde iria, mas sabia que não voltaria. A mulher que desceu aquelas escadas não era a mesma que as subiu. Ela tinha perdido um lar, mas havia ganhado algo maior: orgulho de si mesma. E enquanto o sol descia devagar atrás dos prédios, pensei: às vezes sair em silêncio é o grito mais alto que uma mãe pode dar. Eu ainda estava sentada no banco da praça quando vi a caminhonete preta se aproximando. O sol já começava a baixar e o cansaço pesava nos ombros. Achei que fosse apenas mais um carro passando, até que ele parou bem diante de mim. A porta se abriu devagar e de dentro desceu um homem de terno escuro, cabelo grisalho, olhar firme, mas gentil. Irene? Perguntou com um leve sorriso. Demorei alguns segundos para reconhecer. Arthur Mendes? Era ele, o antigo sócio do meu falecido marido. Fazia anos que eu não o via, desde o velório. Naquela época, ele ainda era um homem cheio de energia, dono de uma empresa promissora. Agora, estava ali na minha frente, com o mesmo semblante honesto, mas com a gravidade de quem trazia algo importante a dizer. Eu fiquei sabendo o que aconteceu. Ele disse com a voz baixa: entra, por favor. Não devia estar aqui sozinha. Hesitei. Não sabia se devia aceitar, mas havia algo no olhar dele, uma mistura de preocupação e respeito, que me fez confiar. Entrei na caminhonete em silêncio, segurando firme minha mala e o álbum de fotos. O ar-condicionado soprou um vento gelado no meu rosto, quente de lágrimas. E, pela primeira vez naquele dia, senti um pequeno alívio. Durante o trajeto ele não falou muito, apenas dirigia devagar pelas ruas de Belo Horizonte, desviando dos buracos com cuidado,
como se temesse que qualquer solavanco pudesse me quebrar. Para onde vamos? Perguntei, sem coragem de encará-lo. Para sua casa, ele respondeu. Para a casa do Caio? Perguntei surpresa. Sim, preciso falar com ele. Meu coração acelerou. Arthur, não! Ele não quer me ver. Pois então é ele quem vai ter que me ver. O tom dele mudou, ficou mais firme. Há coisas que ele precisa ouvir. E eu não vim até aqui para sair sem dizer o que precisa ser dito. Não entendi o que ele queria, mas não tive forças para discutir. Apenas encostei a cabeça no vidro da janela e observei a cidade passando. O trânsito, as luzes, os prédios, tudo parecia distante, como se eu estivesse vendo um filme da minha própria vida. Quando viramos a esquina da rua onde morei por tantos anos, senti o estômago apertar. Lá estava ela, a casa que construí com tanto esforço, agora parecendo maior, mais fria, mais distante. A caminhonete parou bem em frente ao portão. Arthur desligou o motor, olhou para mim e disse: Fica tranquila, eu só quero conversar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele saiu do carro e bateu a porta. Ouvi o som dos passos apressados lá dentro. A porta se abriu e Viviane apareceu, surpresa, com o rosto maquiado demais para uma tarde comum. Pois não? Perguntou, tentando disfarçar o desconforto. Boa tarde, eu sou Arthur Mendes, sócio do pai do Caio. Ele está em casa? O nome de Arthur ainda tinha peso. Vi nos olhos dela o susto. Ah, o senhor, é claro. Um momento, vou chamá-lo. Ela desapareceu rapidamente. E em poucos segundos Caio surgiu no batente. Vestiu uma camiseta amassada, expressão cansada, e ficou pálido ao ver quem estava ali. Seu Arthur? Que surpresa! Surpresa sim, mas uma que podia ter sido evitada se você tivesse um pouco mais de vergonha na cara. A voz de Arthur ecoou firme, sem hesitar. Caio tentou disfarçar o embaraço. Não entendi, o senhor está querendo dizer... Você entendeu muito bem, Caio. Eu soube o que fez com sua mãe. O silêncio foi pesado. Viviane reapareceu na sala, segurando uma xícara de café, fingindo normalidade. Seu Arthur, houve um mal-entendido. A dona Irene quis sair por vontade própria, não houve. Chega! Interrompeu ele sem sequer olhar para ela. Eu conheço essa mulher há mais de 30 anos. Eu vi o que ela passou, o que ela construiu, e sei que ela nunca sairia dessa casa por vontade própria. Caio ficou sem reação. Tentou se justificar, mas Arthur ergueu a mão, mandando que se calasse. Seu pai confiou em mim, Caio. E ele me contou que parte dessa casa, parte dessa empresa que você tanto gosta de se gabar, está no nome da Irene. Sabe o que isso significa? Caio piscou, confuso. Não, eu? Significa que você não tem o direito de tratá-la como um fardo. Essa mulher aqui, e ele apontou para mim, não só te deu a vida, como sustentou o legado do seu pai quando você ainda aprendia a amarrar o cadarço. Se tem alguém aqui que devia sair, não é ela. Viviane começou a se mexer inquieta. Seu Arthur, o senhor está sendo injusto. O Caio sempre cuidou bem dela. Cuidou? Ele se virou para ela. Mandar a mãe embora é o que você chama de cuidar? Ela empalideceu. A voz doce sumiu. Ficou em silêncio. Caio passou a mão pelo rosto, nervoso. Eu só quis o melhor para ela, seu Arthur. A casa tem muita escada, ela pode cair. Ah, claro. Agora é preocupação. Mas quando ela subia essas mesmas escadas para te dar banho, você não achava perigoso, não é? Arthur respirou fundo e se virou para mim. Irene, vem comigo. Você não vai passar mais um dia aqui. Eu tentei protestar. Arthur, por favor, não precisa... Precisa sim. Eu devia ter vindo antes. Peguei minha mala, que ainda estava no chão da sala, e segurei o álbum com força. Caio tentou falar, mas a voz falhou. Mãe, espera, eu... Não precisa, Caio. Interrompi sem raiva, mas com um cansaço profundo. Você já disse tudo o que tinha para dizer. E foi assim que saí de casa pela segunda vez naquele dia. Mas dessa vez sem me sentir sozinha.
Arthur abriu a porta do carro para mim e, enquanto eu entrava, olhei para trás. Caio estava parado no portão, os olhos marejados, mas sem coragem de dar um passo. Viviane, ao lado dele, segurava firme seu braço, como quem tem medo de perder o controle da situação. A caminhonete arrancou devagar e o som do motor pareceu levar junto o peso que eu carregava no peito. Durante o caminho, eu permaneci calada, observando a cidade pela janela. As luzes começavam a acender e cada uma delas me lembrava que a vida ainda continuava, mesmo depois de tudo. Arthur quebrou o silêncio. Eu devia ter te procurado antes, Irene. Depois que o Antônio morreu, prometi a mim mesmo que cuidaria do que fosse dele. E você é o que ele mais amava nesse mundo. As palavras dele me tocaram fundo. Eu fechei os olhos e sussurrei. Obrigada, mas não quero ser peso para ninguém. Ele sorriu de canto. Peso? Irene, você sempre foi a força. Eu só estou aqui para te lembrar disso. Quando chegamos ao prédio dele, no centro de Curitiba, a noite já havia caído. O porteiro a cumprimentou com respeito, chamando-o de doutor. Ele abriu a porta do apartamento e me disse: fica à vontade. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. Entrei devagar, ainda sem acreditar. O apartamento era bonito, silencioso, com cheiro de lavanda e café fresco. Ele me mostrou o quarto de hóspedes, uma cama arrumada, flores na mesa de cabeceira. Descansa, Irene. Amanhã a gente conversa com calma. Sentei na cama, tirei os sapatos e deixei que as lágrimas finalmente caíssem. Mas dessa vez, não eram de dor, eram de alívio. Naquela noite, dormi em paz, sem medo de ser ouvida, sem passos apressados atrás da porta, sem o veneno disfarçado de doçura. Dormir ali foi como respirar depois de muito tempo presa debaixo d'água. Antes de fechar os olhos, pensei: o destino pode ser cruel, mas às vezes ele manda um anjo disfarçado de amigo. E foi assim que, sem perceber, dei o primeiro passo para o meu recomeço. Arthur me levou até Curitiba, para o apartamento dele no 20º andar. Eu nunca tinha estado tão alto na vida. Da sacada, via-se a cidade inteira. Os prédios, as luzes, os carros se movendo como pequenas estrelas no chão. O vento soprava frio, mas trazia uma paz que eu não sentia havia anos. Pela primeira vez, desde que deixei minha casa, respirei fundo sem medo. Não havia vozes sussurrando pelas costas, nem passos apressados no corredor, nem olhares que julgavam minha presença. Apenas silêncio. Um silêncio leve, de acolhimento. Arthur me serviu chá numa xícara de porcelana. Você não está sozinha, Irene. Nunca mais vai estar, disse ele com aquela firmeza serena que só os homens íntegros possuem. Olhei para ele e senti algo que há muito tempo não sentia. Segurança. Não uma segurança material, mas aquela que vem da certeza de estar perto de alguém que te respeita. Eu não sabia, mas aquele era o primeiro dia do resto da minha vida. Naquela noite, dormi em lençóis limpos, cheirando a sabão e lavanda. O colchão era macio, o travesseiro afundava sob o peso da minha cabeça cansada. Fechei os olhos e pela primeira vez em meses, não chorei antes de dormir. O som distante da cidade parecia uma canção suave, embalando um novo começo. De manhã, o cheiro de café fresco invadiu o quarto. Levantei devagar, ainda um pouco desorientada. Arthur já estava acordado lendo o jornal na varanda. Bom dia, dormiu bem? Senti que estava sonhando acordada, respondi sorrindo. Ele riu, aquele riso discreto e calmo que parece aquecer o ambiente. Vai se acostumando. Aqui o tempo corre mais devagar. Tomamos café juntos. A mesa estava posta com simplicidade. Pão, queijo, frutas, café preto. Mas aquele gesto tão pequeno me encheu de emoção. Depois de tanto tempo comendo sozinha, ser convidada para dividir uma refeição era quase um presente divino. Durante o café, ele falou pouco sobre si mesmo. Soube apenas que estava aposentado, que tinha vendido a parte dele na empresa depois que meu marido faleceu
e que passava os dias entre livros e música clássica. Contou também que nunca se casou. Não tive tempo para isso ou coragem, disse rindo. Perguntou se eu queria dar um passeio pela cidade. Concordei. E ele me levou para conhecer o centro histórico, as praças, os cafés cheios de gente conversando. Fazia tempo que eu não via o mundo com olhos de curiosidade. Curitiba era fria, sim, mas tinha uma beleza delicada, quase tímida, como eu naquele momento. No caminho de volta, ele comentou algo que me marcou. Sabe, Irene, a vida sempre dá uma segunda chance. Às vezes ela vem disfarçada de tragédia, mas é oportunidade. O difícil é ter coragem para enxergar. Fiquei em silêncio. As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim. Talvez o que aconteceu comigo não tivesse sido o fim. Apenas o empurrão que eu precisava para me reencontrar. Nos dias que se seguiram, Arthur fez questão de me incluir em tudo. Me ensinou a mexer no celular novo que comprou para mim. Mostrou onde ficava o mercado, a padaria e até insistiu para que eu voltasse a costurar. Suas mãos ainda sabem criar beleza, Irene. Isso ninguém pode te tirar. No quarto de hóspedes havia uma máquina de costura antiga, igualzinha à que eu usava anos atrás. Ele disse que tinha guardado por lembrança, mas que agora queria que eu usasse. No começo, minhas mãos estavam trêmulas, desacostumadas, mas aos poucos, o som da agulha furando o tecido voltou a me acalmar. Era como reencontrar uma parte de mim que tinha sido esquecida. Comecei a costurar pequenas coisas, capas de almofada, toalhas, panos de prato bordados. Arthur dizia que a casa parecia mais viva com meus trabalhos espalhados. E eu também me sentia mais viva. O tempo, que antes pesava, agora fluía com leveza. À noite, costumávamos jantar juntos. Ele cozinhava, eu arrumava a mesa. Conversávamos sobre coisas simples, músicas antigas, livros, os tempos em que ele e meu marido dividiam o escritório. Havia algo reconfortante nessas conversas. Não eram sobre passado com dor, nem futuro com medo, apenas sobre o presente, o agora, esse instante tranquilo que eu nunca tinha aprendido a valorizar. Mas mesmo com toda a paz que ele me oferecia, havia um vazio que eu não conseguia ignorar. Um silêncio que vinha do nome que eu ainda não podia dizer sem doer: Caio. Às vezes eu acordava no meio da noite e pensava nele. Imaginava se estava bem, se sentia minha falta, se lembrava de mim. Mas logo afastava esses pensamentos. Não queria que o amor que ainda sentia virasse prisão. Um dia, enquanto eu costurava, Arthur apareceu na porta do quarto com 2 xícaras de chá. "Posso entrar?" perguntou. "Claro." Ele se sentou e me observou por um instante. "Você sabe, Irene, que ainda pode perdoar. Isso não quer dizer esquecer, só quer dizer seguir." Eu parei a costura e olhei para ele. "Não sei se sou capaz, Arthur. O que Caio fez, isso quebrou algo em mim. Talvez o que se quebrou não precise ser consertado. Às vezes é só uma parte que precisa ser deixada para trás." Ele tinha razão. Mas entender é diferente de aceitar. Mesmo assim, eu sabia que a vida estava me oferecendo um novo caminho. E eu não podia desperdiçar. Com o tempo comecei a sair sozinha. Ia ao mercado, à padaria, caminhava pelas ruas e observava as pessoas. Aprendi a andar devagar, a olhar para o céu, a sentir o vento no rosto. Era como se o mundo tivesse se aberto de novo. Não o mundo de antes, mas um novo, feito sob medida para uma mulher que renascia. Numa dessas caminhadas, passei em frente a uma loja de tecidos. Entrei só por curiosidade. Mas quando toquei um rolo de algodão florido, o coração apertou. A vendedora sorriu. "Costura, dona?" "Costurava", respondi. "Então ainda costura", ela disse, rindo. "Quem costura uma vez, costura para sempre." Saí de lá com alguns metros de tecido e o coração leve. Quando cheguei no apartamento, Arthur sorriu ao me ver com as sacolas. "Isso é um bom sinal", disse. "É o começo", respondi. Naquela noite, costurei até tarde. Fiz uma colcha com flores coloridas e a coloquei sobre minha cama.
Enquanto passava a mão pelo tecido, pensei em como, de certa forma, estava costurando minha própria vida, remendando, reconstruindo, reinventando. Arthur passou na porta e olhou o trabalho pronto. Ficou linda, elogiou. Não é só uma colcha, respondi. É minha nova pele. Ele sorriu e eu vi nos olhos dele um brilho diferente, um carinho silencioso, sem intenções, apenas afeto verdadeiro. Naquela noite, antes de dormir, voltei à sacada. A cidade brilhava abaixo de mim, o vento gelado batendo no rosto. Fechei os olhos e agradeci em silêncio, por ter sobrevivido, por ainda estar viva para recomeçar, por ter encontrado um amigo quando tudo parecia perdido. E ali, no 20º andar, percebi. Às vezes é preciso cair para aprender a olhar o mundo de cima. Eu achava que já tinha sentido todas as dores possíveis. A rejeição do meu filho, o veneno da minha nora, a solidão depois da partida. Mas descobri que o coração ainda pode sangrar mais quando a verdade vem tarde demais. Naquela manhã, o céu de Curitiba estava cinza e o vento frio entrava pela janela do quarto. Arthur me chamou para tomar café, mas percebi que ele estava estranho. Não falava muito, mexia o café sem beber, o olhar distante. Pensei que estivesse doente. Irene, posso te mostrar uma coisa? Perguntou depois de um longo silêncio. Assenti, sem imaginar o peso daquilo que estava prestes a ouvir. Ele foi até o escritório e voltou com uma pasta de couro nas mãos. Seu marido, o Antônio, deixou isso comigo há muitos anos. Disse que se alguma coisa acontecesse com ele, eu deveria garantir que você ficasse amparada. Meu peito apertou. Antônio. Fazia tanto tempo que eu não ouvia o nome dele dito com aquele respeito. Peguei a pasta e a abri devagar. Dentro havia documentos, contratos e um testamento antigo. Isso aqui, disse Arthur, apontando para as folhas amareladas, é a parte dele na empresa. 50% ficaram em nome dele. E segundo esse documento, 30% foram deixados para você. Olhei para ele confusa. Para mim? Mas... Caio sempre disse que a empresa era toda dele. Era isso que eu precisava te contar, Irene. Ele respirou fundo antes de continuar. Seu filho falsificou sua assinatura. Transferiu toda a parte que te pertencia para o nome dele. Eu só descobri agora, revisando antigos papéis contábeis. Foram exatos R$ 1.800.000. Ele te roubou. As palavras dele ficaram flutuando no ar. Por um instante eu não consegui reagir. A mente parecia travada, o corpo paralisado. Eu queria dizer algo, mas a voz não saía. Arthur se aproximou, colocou a mão sobre a minha. Irene, seu filho te traiu 2 vezes, como filho e como homem de negócios. Foi aí que o chão desapareceu sob meus pés. A sala girou. O coração começou a bater forte, descompassado. Eu, que já tinha perdido tanto, agora percebia que o que me restava também tinha sido arrancado pelas mãos de quem eu mais amei. As lágrimas vieram sem aviso, caíram pesadas, uma atrás da outra. Não, Arthur, o Caio não seria capaz disso. Deve ter algum engano. Ele pode ter se confundido. Talvez alguém tenha feito isso por ele. Mas eu sabia. Lá no fundo, eu sabia. O mesmo olhar frio com que ele me mandou embora, o mesmo silêncio quando me viu sair com a mala, tudo fazia sentido agora. Arthur me olhava com tristeza. Eu queria não ter que te contar, mas não podia esconder. Você precisa saber com quem está lidando. Fiquei em silêncio por longos minutos. Olhei pela janela. O vento balançava as árvores e o som distante da cidade parecia zombar de mim. Meu próprio filho, sussurrei, roubou o que o pai dele deixou para mim? Naquele instante, lembrei de todas as vezes que Caio dizia: Mãe, não se preocupa com dinheiro, deixa que eu resolvo. Lembrei das vezes em que ele me pedia para assinar papéis, dizendo que eram apenas formalidades. Eu assinava sem ler, porque confiava, porque era meu filho. Senti uma mistura de raiva e vergonha. Vergonha de ter acreditado tanto.
de ter me enganado por tanto tempo. Eu devia ter percebido, disse num fio de voz. Não, Irene, respondeu Arthur. A culpa nunca é de quem confia, é de quem trai. Fechei os olhos e deixei que a dor viesse inteira. Foi como reviver todos os anos de dedicação, de renúncia, de amor cego. De repente, cada sacrifício feito por ele, cada roupa costurada madrugada adentro, cada prato dividido para que não lhe faltasse nada, virou uma ferida aberta. Arthur me deixou sozinha por um tempo. Eu precisava disso. Fiquei sentada no sofá, olhando para o nada, tentando entender em que momento o menino que eu embalei no colo virou aquele homem frio, capaz de me roubar não só o dinheiro, mas também a dignidade. Mais tarde, ele voltou com 2 xícaras de chá. Eu sei que é difícil, Irene, mas você tem direitos. Podemos processá-lo, recuperar o que é seu. Olhei para ele e balancei a cabeça. Não quero dinheiro, Arthur. Quero entender onde foi que errei. Ele se sentou ao meu lado. Você não errou, Irene. Você amou. E amar, às vezes, é dar demais para quem não sabe o valor do que recebe. Mas a raiva começou a crescer dentro de mim. Não era uma raiva barulhenta. Era silenciosa, fria, firme. Aquela raiva que não destrói, constrói força. Eu não queria vingança, mas também não aceitaria ser tratada como vítima. Se ele tirou de mim o que era meu, eu iria recuperar. Não por dinheiro, mas para que ele olhasse para mim e entendesse que mãe nenhuma é descartável. Nos dias seguintes, Arthur me ajudou a reunir os documentos. Ele conhecia advogados de confiança, pessoas que já haviam trabalhado com ele e com meu marido. Fizemos cópias, reunimos assinaturas, levantamos registros bancários. A cada papel que encontrávamos, uma lembrança nova vinha à tona. Lembrei da primeira vez que entrei naquela empresa, ainda de mãos dadas com Antônio, cheia de orgulho. Lembrei de Caio pequeno, sentado no colo do pai, dizendo que um dia também seria empresário. E agora, aquele mesmo menino usava o legado do pai para destruir a própria mãe. À noite, deitada na cama, o sono não vinha. As imagens se misturavam na mente. O rosto do meu marido, as mãos de Caio, o sorriso de Viviane. Eu sentia que, de alguma forma, ela também estava por trás daquilo. Ela sempre foi ambiciosa. Provavelmente incentivou, convenceu, manipulou. Mas Caio, ele assinou. E isso era o que mais doía. Na manhã seguinte, Arthur recebeu uma ligação. Eles confirmaram, Irene. O perito analisou as assinaturas. Foi falsificação. Senti o corpo gelar. Não havia mais dúvidas. Era verdade. Fiquei olhando para o horizonte pela janela. Lá embaixo, os carros seguiam apressados, cada um com sua história, seus segredos. E eu, ali em cima, no 20º andar, percebia que às vezes a maior queda acontece quando a gente sobe demais, acreditando em quem não devia. Arthur se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você é mais forte do que imagina. Agora é hora de agir. E se eu não quiser agir? Perguntei. Então vai continuar deixando ele acreditar que pode fazer o que quiser impunemente. Ele tinha razão. Eu não podia me calar. Passei a vida ensinando meu filho sobre honestidade, respeito, caráter. Não podia permitir que ele me desonrasse dessa forma. Se eu o deixasse impune, estaria ensinando que o amor de mãe é sinônimo de fraqueza. E isso eu não aceitaria. Naquela noite, sentei diante da mesa, peguei uma folha em branco e comecei a escrever. Não uma carta de ódio, mas de verdade. Escrevi tudo o que ele precisava saber. O quanto o amei, o quanto sofri, o quanto me decepcionou. E terminei com uma única frase. Um filho pode me roubar o dinheiro, mas nunca vai roubar o amor que eu tive por ele, porque esse amor é meu e você nunca vai merecer de novo. Dobrei a carta e guardei na gaveta. Depois disso, olhei pela janela e vi o reflexo da cidade iluminada. Era bonita, sim, mas aprendi que nem toda luz é sinônimo de clareza. Às vezes é só o disfarce do escuro. E naquela noite,
sozinha no quarto, prometi a mim mesma: a partir de agora, eu não seria mais a mulher que foi traída. Seria a mulher que se levantou do chão para recuperar o que lhe foi tomado. Porque mãe ferida não morre, ela renasce. E quando renasce, ninguém mais a derruba. Quando assinei o primeiro documento no escritório do advogado, minhas mãos tremiam. Não de medo, de lembrança. Lembrança de todas as vezes que usei aquelas mesmas mãos para alimentar, vestir e proteger o menino que agora eu precisava enfrentar. Nunca imaginei que um dia teria que assinar algo contra o meu próprio filho. Mas ali, diante daquela folha branca, entendi que a justiça às vezes exige coragem até para quem sempre viveu de amor. Não se preocupe, dona Irene, disse o advogado, um homem de fala calma chamado Rogério Duarte. Os documentos são sólidos. O perito confirmou a falsificação. Seu caso é forte. Assenti, respirando fundo. Eu não quero destruir o Caio, doutor. Só quero o que é meu. E quero que ele aprenda. Ele me olhou com respeito. Então é exatamente por isso que a senhora vai vencer. Foi assim que começou a minha vingança silenciosa. Não com gritos, não com ódio, mas com a força de quem aprendeu a sofrer em silêncio e a se levantar sem aplausos. Nos dias seguintes, o processo foi protocolado. Arthur me acompanhava em tudo. Ele fazia questão de estar presente nas reuniões, lia cada documento comigo, explicava cada detalhe com paciência. Não é apenas dinheiro, Irene, ele dizia. É a sua voz sendo ouvida depois de anos calada. Mas a notícia não demorou a chegar aos ouvidos de Viviane. E como eu já esperava, ela não aceitou em silêncio. Na tarde de uma sexta-feira, o telefone do advogado tocou. Era ela, ou melhor dizendo, o advogado dela. Viviane havia registrado uma denúncia falsa, dizendo que eu ameaçava meus netos, que eu tinha problemas mentais e que era obsessiva e perigosa. Quando soube, senti o sangue gelar. Ela disse isso? Perguntei incrédula. Rogério confirmou com um suspiro. Infelizmente sim. Mas fique tranquila, dona Irene. Vamos lidar com isso. Falsas acusações são comuns quando o outro lado se desespera. Desespera. Era essa a palavra certa. Viviane sempre foi movida pelo controle e agora o medo de perdê-lo a fazia mostrar quem realmente era. Mesmo assim, não foi fácil. Nos dias seguintes, policiais apareceram no prédio onde eu morava com Arthur. Fizeram perguntas, pediram para ver meu histórico, quiseram saber se eu tinha contato com Caio ou com as crianças. Tudo com base na denúncia dela. Eu tremia por dentro, mas me mantive firme. Respondi com calma, com dignidade. Não chorei, não gritei, não implorei. Apenas olhei nos olhos do oficial e disse: meu maior crime foi amar demais. E, infelizmente, amar as pessoas erradas. Quando os policiais saíram, Arthur estava de pé na sala, com o rosto tenso. Eles foram longe demais, disse ele. Deixa, Arthur. Gente pequena sempre tenta ferir quem não pode alcançar. Mas no fundo eu estava ferida. Não pela denúncia em si, mas por saber que a mãe dos meus netos, as crianças que eu embalei, que vi nascer, estava tentando me pintar como um monstro. Naquele dia, eu percebi que minha luta não era só por mim. Era também por eles. Para que um dia, quando crescerem, saibam quem a avó deles realmente foi. Rogério preparou a defesa com precisão. Apresentou provas, testemunhos, registros da falsificação e mostrou que a denúncia de Viviane era apenas uma tentativa desesperada de me descredibilizar. O juiz rejeitou a acusação em menos de uma semana. Viviane perdeu a primeira batalha, mas ela não parou. Ligava para conhecidos meus, espalhava mentiras, dizia que eu estava sendo manipulada por Arthur, que queria roubar o que restava da família. A cada nova difamação, eu sentia o peso do passado tentando me puxar de volta. Mas dessa vez, eu não era mais a mesma mulher que saiu em silêncio pela porta da minha casa. Comecei a anotar tudo. Cada mensagem, cada telefonema, cada mentira. Montei um dossiê completo com a ajuda de Rogério.
Vamos deixar que ela cave o próprio buraco, ele dizia. E foi exatamente o que aconteceu. Numa audiência de conciliação, o juiz nos colocou frente a frente pela primeira vez desde aquele dia. Caio estava lá, pálido, abatido. Viviane ao lado dele, com o mesmo olhar calculado de sempre. Quando entrei na sala, senti todos os olhares sobre mim, mas andei firme, cabeça erguida, com a serenidade de quem não deve nada a ninguém. O juiz começou. Dona Irene, o senhor Caio e a senhora Viviane afirmam que houve um mal-entendido. Deseja conciliar? Olhei diretamente para o meu filho. Por um momento, vi nos olhos dele o mesmo menino que pedia colo quando tinha medo. Mas aquele menino já não existia. O homem diante de mim havia escolhido outro caminho. Excelência, comecei com a voz firme. Não quero vingança, quero respeito. Durante 30 anos, eu trabalhei, sustentei e construí com minhas próprias mãos o que eles têm hoje. E em troca, fui traída, roubada e humilhada. Se o senhor me perguntar se desejo conciliar, eu respondo sim, com a verdade, mas não com a mentira. A sala ficou em silêncio. O juiz anotou algo e fez um gesto para o advogado de Caio falar. Mas antes que ele abrisse a boca, Viviane se levantou. Ela está fazendo isso por dinheiro! Gritou. Sempre quis mandar na nossa vida. O juiz bateu o martelo na mesa. Silêncio, senhora Viviane. Eu apenas a observei. Ela tremia de raiva, os olhos faiscando. E naquele instante, percebi algo. Ela estava perdendo o controle. Pela primeira vez, a máscara caiu. Caio, ao lado dela, não dizia uma palavra. Parecia encolhido, acuado, sem coragem de enfrentar o que ele mesmo havia causado. No fim da audiência, o juiz marcou a próxima sessão e encerrou. Saí dali leve. Não porque a vitória era certa, mas porque pela primeira vez quem me feriu me olhou sem poder mentir. Lá fora, Arthur me esperava. Quando me viu, abriu os braços. Você foi incrível, Irene. Calma, firme. Você ganhou o respeito até do juiz. Sorri cansada. Não ganhei nada, Arthur. Só me lembrei de quem eu sou. Nos dias seguintes, a notícia da audiência se espalhou. Os advogados de Viviane começaram a se afastar do caso, com medo de se envolver em algo sujo demais. E Caio me mandou uma carta, curta, sem desculpas, sem emoção. Espero que esteja feliz, mãe. Você conseguiu o que queria. Li aquelas palavras e respirei fundo. Não, meu filho, murmurei. Eu não consegui o que queria. Eu consegui o que merecia. Com o tempo, o processo correu a meu favor. O juiz determinou a devolução do valor desviado e reconheceu o crime de falsificação. Parte dos bens foi bloqueada e o nome de Caio apareceu nos jornais. A mesma cidade que um dia o aplaudiu, agora o julgava. Mas eu não senti prazer, senti apenas paz. Pela primeira vez em muito tempo, dormi tranquila. Não por ter vencido uma batalha, mas por ter sobrevivido à guerra sem perder quem eu era. Viviane tentou me ligar algumas vezes. Nunca atendi, porque eu sabia. Quando o silêncio vem depois da justiça, ele fala mais alto que qualquer palavra. E foi assim que, aos poucos, percebi que minha vingança não era punição, era renascimento. Porque mãe ferida é forte, mas avó traída, essa é imparável. 6 meses haviam se passado desde o fim do processo. A justiça tinha sido feita, os papéis assinados, o dinheiro bloqueado, e a cidade, que antes só conhecia a versão deles, agora sussurrava a verdade. Mas eu não me sentia vitoriosa. Vitórias judiciais não curam corações partidos. O que restava era o silêncio. Aquele silêncio que vem depois da tempestade, carregado de tudo o que poderia ter sido diferente. Eu vivia tranquila em Curitiba, costurando, cuidando das minhas plantas e tomando café com Arthur nas manhãs de domingo. A vida, enfim, tinha se ajeitado num compasso calmo, quase previsível. Até que, numa tarde nublada, o telefone tocou. Era o Rogério, meu advogado.
Dona Irene, o Caio quer falar com a senhora. Disse que é importante. Marcou um encontro para amanhã no restaurante Santa Teresa, no centro. Por um momento fiquei muda. Meu coração, que há meses batia em paz, se apertou. Eu não via o rosto do meu filho desde o dia da audiência. E, mesmo com tudo o que ele tinha feito, uma parte de mim ainda o amava. Não como homem, não como empresário, mas como um menino que um dia segurou minha mão e me chamou de mãe com ternura. Aceitei o encontro. Não por ele, por mim, porque eu precisava encerrar aquela história sem ódio, mas com dignidade. Na manhã seguinte, vesti uma roupa simples, um vestido bege, um lenço florido no pescoço e o mesmo batom discreto que usava quando ainda trabalhava na máquina de costura. Arthur insistiu em me acompanhar, mas eu recusei. Essa conversa é entre uma mãe e um filho, Arthur. Nada mais. Cheguei ao restaurante às 13h. Era um lugar elegante, de luzes suaves e mesas cobertas por toalhas brancas. O garçom me conduziu até uma mesa reservada no fundo. E lá estava ele, Caio. O tempo o tinha mudado. O terno caro, o cabelo bem penteado, mas o olhar... Aquele olhar não era mais o do menino que eu criei. Era o de um homem quebrado, arrependido, tentando juntar os pedaços de si mesmo. Quando me viu, se levantou apressado. Mãe! Aquela palavra me atravessou. Fazia tanto tempo que não a ouvia dita por ele. Por um instante, quis chorar. Mas não chorei. Sentei em silêncio. Ele esperou o garçom se afastar e então começou a falar. As palavras saindo atropeladas. Mãe, eu não sabia o que estava fazendo. A Viviane, ela me manipulou. Ela disse que era só um jeito de organizar as coisas da empresa, que nada seria perdido. Quando percebi, já estava tudo no meu nome. E depois, quando a senhora foi embora, eu entrei em pânico. Eu não sabia como voltar atrás. Fiquei observando cada gesto dele. Os olhos marejados, as mãos inquietas, o suor que escorria pela testa. Mas o que eu via ali não era apenas culpa, era medo. Medo das consequências, medo do julgamento, medo de mim. Ela me deixou, mãe, continuou com a voz embargada. Depois do processo, ela desapareceu. Levou o que conseguiu e sumiu. E eu fiquei sozinho, sem ela, sem a empresa, sem ninguém. Por um segundo, o silêncio se estendeu entre nós. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Chorava como uma criança. Mas eu já tinha aprendido que o choro de um adulto nem sempre vem do arrependimento. Às vezes, vem do peso de finalmente encarar o que ele mesmo fez. Eu queria te pedir perdão, disse ele soluçando. Eu destruí tudo, mãe. Eu fui um idiota. Mas, por favor, me perdoa. Eu não aguento mais viver com isso. Meu coração apertou e por um instante, a mãe dentro de mim quis abraçá-lo. Mas a mulher que eu me tornei segurou firme a emoção. Porque perdão não é esquecer, é libertar. E às vezes libertar também significa soltar quem já nos machucou demais. Caio, comecei com voz calma, porém firme. Eu ouvi o que você disse. E acredito que esteja sofrendo sim. Mas há uma diferença entre arrependimento e arrependimento por ter sido pego. O que você fez não foi um erro de cálculo, foi uma escolha. E toda escolha tem um preço. Ele ergueu o olhar, confuso, como se esperasse que eu fosse aliviar. Mas eu continuei. Você escolheu ouvir uma mulher que te envenenou contra a própria mãe. Escolheu falsificar minha assinatura. Escolheu me mandar embora da casa que eu construí e agora quer que eu acredite que tudo isso foi culpa dela? Ele tentou responder, mas eu o interrompi. Você podia ter dito não, Caio. Podia ter me procurado. Podia ter olhado para mim e perguntado se era verdade. Mas não. Você escolheu o caminho mais fácil e mais cruel. As lágrimas voltaram aos olhos dele. Eu sei. Eu estraguei tudo. Mas, mãe, eu te juro, eu ainda te amo. Aquelas palavras doeram,
porque eu sabia que eram sinceras e, ao mesmo tempo, tarde demais. Olhei nos olhos dele profundamente e disse: amor sem respeito é só fraqueza disfarçada, Caio. E o que você sentia por mim não era amor. Era dependência, culpa e medo de enfrentar as consequências dos próprios atos. Ele ficou em silêncio. O garçom se aproximou, mas eu fiz um gesto para que não interrompesse. Peguei minha bolsa, respirei fundo e me levantei. Mãe, espera, por favor. Me dá uma chance. Eu posso mudar. Eu quero te ver de novo. Quero te ajudar, quero. Não, Caio, interrompi serena. Você teve todas as chances do mundo quando ainda tinha meu amor ao seu alcance. Hoje, o que eu te dou é o meu perdão. Não para te aliviar, mas para me libertar. Ele tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Abracei-o com o olhar, aquele olhar que mistura saudade e adeus, e acrescentei: você ainda é meu filho, mas não é mais o menino que eu criei. Aquele ficou no passado, e eu aprendi com dor que às vezes a gente precisa deixar os mortos descansar, mesmo que estejam vivos. Saí do restaurante devagar, com a cabeça erguida. Atrás de mim, ouvi o som do choro dele, abafado, desesperado. Mas eu não olhei para trás, porque olhar para trás era o mesmo que abrir de novo uma ferida que já começava a cicatrizar. Lá fora, o vento estava frio e o céu coberto por nuvens pesadas. Mas, curiosamente, eu sentia o peito leve. Era como se, ao sair por aquela porta, eu deixasse para trás não só o filho que me feriu, mas também a culpa que carreguei por tanto tempo. Caminhei até a esquina e parei. Olhei para a cidade, as pessoas indo e vindo, alheias à minha pequena revolução interna. Peguei o celular e liguei para Arthur. Está tudo bem? Ele perguntou. Está, respondi. Terminei o que precisava terminar. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: então volta para casa, Irene. Aqui tem um chá quente te esperando e um novo capítulo para começar. Sorri com os olhos marejados. Estou indo, Arthur. Peguei um táxi e durante o caminho o motorista colocou uma música antiga no rádio, dessas que falam de tempo, de perdão e de amor que não morre. Olhei pela janela e deixei as lágrimas caírem, mas não eram de tristeza. Eram de libertação, porque naquele dia eu entendi que perdoar não é voltar atrás. É seguir em frente sem o peso do passado. E assim, com o coração em paz, percebi: a vingança de uma mãe silenciosa termina quando ela aprende a se amar mais do que amou quem a destruiu. 6 meses desde o dia em que deixei o restaurante com o coração leve e a alma limpa. Desde então, a vida se ajeitou de um jeito que eu não esperava. Não foi um conto de fadas nem um final perfeito. Foi real. E para mim, isso já era o bastante. Viviane foi condenada por fraude e falsificação de documentos. O processo revelou não só o roubo da minha parte da empresa, mas também várias movimentações ilegais que ela fazia em nome de Caio, sem que ele sequer soubesse. Quando o juiz leu a sentença, Arthur me segurou a mão. É o fim dela, disse, mas eu, olhando para aquela mulher sendo levada, só consegui pensar: ninguém destrói os outros sem antes se destruir por dentro. Caio perdeu tudo, a empresa, os carros, o status, mas no meio das ruínas ele encontrou algo que o dinheiro nunca deu: consciência. Demorou, é verdade. Mas a dor tem esse talento curioso. Ela ensina o que o orgulho esconde. O primeiro sábado em que ele apareceu no meu portão foi um desses dias que a gente não esquece. Eu estava fazendo bolo de fubá, ouvindo música no rádio, quando ouvi o som de uma buzina suave. Olhei pela janela e vi aquele carro simples estacionando. Caio desceu com uma sacola de legumes e, ao lado dele, 2 crianças correndo. Meus netos. Por um instante, meu corpo travou. Não sabia se chorava, se corria para abraçar ou se fechava a porta. Mas quando ouvi um deles gritar: "Vovó!", todo o resto perdeu o sentido. Eles vieram correndo, me abraçaram pelas pernas e naquele toque pequeno, quente e inocente,
senti o que era o perdão verdadeiro. Caio veio logo atrás, envergonhado com o olhar baixo. Mãe, eu trouxe as crianças para te ver. E, se não se importar, pensei em fazer o almoço. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. O mesmo filho que um dia me mandou embora da minha própria casa, agora estava ali, com as mangas arregaçadas, pronto para cozinhar para mim. Arthur, sempre observador, apareceu na varanda e apenas sorriu. Entre, rapaz, a cozinha é logo ali, mas aviso, quem comanda o fogão aqui é a Irene. Caio riu meio sem jeito, e pela primeira vez em muito tempo, aquele riso soou sincero. Entrou, foi até a pia, lavou as mãos e começou a cortar os legumes. O som da faca batendo na tábua, o cheiro do alho dourando no azeite, as crianças brincando na sala. Tudo parecia uma cena que a vida me devia há muito tempo. Durante o almoço, ninguém falou sobre o passado, nem precisava. Os olhares diziam mais do que qualquer desculpa. No fim da refeição, Caio se levantou, tirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. É o que consegui vender do que sobrou, mãe. Não é muito, mas é o que eu posso devolver. Olhei para ele, respirei fundo e empurrei o envelope de volta. Caio, o que eu perdi? O tempo já me devolveu de outro jeito. Não quero o seu dinheiro. Quero sua presença, mas só se for de verdade. Ele baixou a cabeça emocionado. É de verdade, mãe, eu prometo. Depois daquele dia, ele passou a vir todos os sábados. Chega cedo, traz as crianças e juntos fazemos o almoço. Ele corta as verduras, eu preparo o feijão e Arthur, com aquele ar sereno de quem observa a vida de fora, se encarrega de colocar a mesa e fazer piadas bobas. Às vezes me pego observando Caio com os netos. Vê-lo ali, ajoelhado no chão, ajudando a pequena Júlia a montar um quebra-cabeça, ou ensinando o Pedro a amarrar o cadarço, é como assistir o menino que ele foi voltando aos poucos para dentro dele. Não o homem que errou, mas a criança que ainda sabia amar sem cálculo. E de alguma forma, isso me basta. Viviane nunca mais deu notícias. Soube apenas por Rogério que ela se mudou para fora do país, tentando escapar do escândalo. Não sinto ódio, sinto pena. Porque quem vive de mentira, mais cedo ou mais tarde, é engolido por ela. Minha vida com Arthur, por outro lado, floresceu de um jeito simples e bonito. Ele continua sendo meu companheiro de todas as manhãs. O homem que me ensinou que carinho não precisa de promessas, só de presença. Mora no mesmo apartamento, mas passamos os fins de semana na casinha que alugamos num bairro tranquilo, com quintal e árvores frutíferas. Foi ali que fiz um pequeno jardim cheio de lavandas e roseiras, e é ali que meus netos brincam quando vêm me visitar. Às vezes, quando eles correm rindo entre as plantas, Caio me olha e diz: agora eu entendo o que a senhora sempre dizia, mãe. A gente pode perder tudo, menos a chance de ser alguém melhor. E eu apenas sorrio, porque algumas lições precisam do tempo para germinar. Nesses meses aprendi algo que talvez só a dor ensine. Ninguém é forte o tempo todo. Mas quando a vida te obriga a se levantar sozinha, você descobre que é feita de algo mais resistente do que imagina. Um dia, à tarde, estávamos todos sentados no quintal. Arthur lia o jornal, as crianças brincavam com o cachorro e Caio estava lavando a louça do almoço. De repente, o sol atravessou as folhas da mangueira e iluminou a mesa. Fiquei observando aquele cenário simples, quase banal, e senti uma gratidão imensa. Pensei em tudo o que vivi. As lágrimas, a solidão, a injustiça, a traição. E percebi que, sem tudo isso, eu nunca teria chegado até aqui. Porque às vezes a vida quebra a gente em pedaços. Não para nos destruir, mas para nos reformar. Peça por peça, do jeito certo dessa vez. Caio se aproximou e sentou ao meu lado. Mãe, a senhora me perdoou de verdade? Olhei para ele, toquei sua mão e disse: perdoar é diferente de esquecer, meu filho. Eu lembro de tudo. Mas hoje, quando lembro, não dói mais. E isso é perdão. Ele sorriu emocionado
e beijou minha testa. Naquele gesto, senti que o ciclo, enfim, estava completo. Quando o sol começou a se pôr, sentei na varanda com meu chá de camomila e fiquei olhando os netos brincando no quintal. Os risos deles enchiam o ar e eu pensei, é assim que a vida se cura. Não com revanche, mas com amor que se reconstrói em silêncio. O vento bateu de leve, fazendo o lenço do meu cabelo dançar. Arthur se aproximou e colocou a mão sobre meu ombro. Em que tá pensando, Irene? Sorri, sem tirar os olhos das crianças. Em tudo o que tentaram me tirar e em tudo o que eu ganhei no lugar. Ele riu. E o que foi que você ganhou, afinal? Olhei para ele, para o meu filho e para os meus netos e respondi, paz e aço. Ele franziu a testa, curioso. Aço? É, disse rindo. Eles tentaram me quebrar, Arthur, mas eu aprendi a virar aço. E aço, meu bem, não dobra. O sol se despediu por trás das árvores, tingindo o céu de laranja e dourado. As crianças correram para dentro, Caio lavou as mãos e Arthur serviu o chá. A noite caiu suave, como um cobertor que o tempo tece para quem sobreviveu à dor. E ali, entre risadas, cheiros de comida e o calor de uma família reconstruída, eu entendi. A vida não me devolveu o que me foi tirado. Ela me deu algo melhor. Ela me devolveu a mim mesma.